medo aqui, eu tinha que me tirar e o remédio era só um. Bem, estava à espera do medo, então não comia, nem ganhava nenhum. Como era cedo, era peixeira, era ir por ali para o ponto fora e com a mandrana carregada de café ou ovos e fugir aos carabineiros. Quando as fronteiras estavam fechadas, o trânsito de alguns bens entre Portugal e Espanha estava proibido e a passagem pela alfândega implicava o pagamento de taxas. Boa parte da população vendia produtos que ia buscar ao país vizinho, porque o campo apenas dava para sobreviver. Tinha muitos filhos e teve que trabalhar para lhe dar de comer. De vir da minha casa aqui era 1 hora e de ir daqui lá era outra. Mas tinha que andar ligeirinha, vá. Eu comecei da idade dos 11 anos, mas afetivo para lá dos 20, digo. Não era a gente discriminada por ganhar a vida. Não, senhora. Havia boas pessoas aqui. Não era eu só por ser boa. Nós levávamos ovos daqui para lá e depois trazíamos o peixe de lá para cá. E os ovos de princípio iam nas mandranas, mas depois levávamos à cabeça em gamelas de pau, numa ceira, e levávamos ali, levávamos muitas dúzias. E depois por cima com hortaliça para não verem o que levávamos ali. E assim passávamos. Nós vivíamos sempre muito bem, o meu falecido pai era mestre de obras, era carpinteiro e não vivíamos mal, que eles nem me queriam deixar ir para ali, mas eu é que tanto teimei e só foi dos 21 anos em diante. E eu, embora levasse o peixe ou assim para lá, mas o dinheiro era para mim. O trapicho é, em última análise, o pequeno contrabando. E era feito geralmente por mulheres que iam para a Espanha, levavam determinados produtos, por exemplo o café, os ovos, e depois de lá traziam outras utilidades. Tinha uma importância para a economia familiar, não para uma economia do concelho, mas era a nível familiar. Contribuía para o bem-estar das pessoas. Depois da Guerra Civil de Espanha, em que os espanhóis estavam carenciados de muitas coisas, e então eram justamente essa gente que levava coisas que eles necessitavam, não é? Chegou para a Espanha, levava-se massa, levava-se ovos, levava-se grão de bico, e assim muitas pequiçadas. E até pão, que não havia na Espanha naquele tempo. Na mandrana metia tudo, ou na alzibeira, e metia assim tudo de volta da cinta. Era a saia, que era mais larga, que tinha que ser, porque eu andava sempre de barriga e tinha que tapar uma coisa com a outra, e uma blusa larga e pronto, vamos embora. Esta era uma forma de sobrevivência. O trapiche local era feito por muitas mulheres valencianas, que por vezes eram acompanhadas pelos filhos. Quando tinha 8 anos, numa forma inocente, também andei aqui no trapicho, colaborava com a minha falecida mãe, juntamente com um outro irmão. Antes de irmos para a escola, a nossa mãe punha-nos dentro de uma camisola que era bastante larga, determinada quantidade de café, quer nos braços, quer no peito, quer nas costas. E assim, pronto, passávamos por esta zona, passávamos completamente à vontade, não ligavam muito porque éramos 2 rapazes pequenos. Quando chegávamos próximo do final da ponte, aí o meu irmão usava de uma certa habilidade e punha uma bola de farrapo no chão em que passávamos em frente à alfândega espanhola a simular que jogávamos futebol. O trapicho era ilegal, mas vamos a ver, como era pequeno contrabando, e como as autoridades sabiam que as pessoas que necessitavam disso para viver, era um pequeno contrabando consentido. As autoridades controlavam o transporte de bens entre os países, mas nestas pequenas localidades, autoridades e trapicheiras eram conhecidos e, por vezes, até amigos. Ainda teve algumas pessoas que me ajudaram bastante.
Eu até fui uma felizada nesse ponto, porque me ajudaram muito. Na altura, até tiraram o pão, que vinha muito pão de lá. Tiraram a uma e depois ela pôs saliva, o meu passado ele deixou-me. E ela disse-lhe, então porquê é que deixar essa e não me deixar a mim? E ele disse, nunca me esquece, ele disse-lhe assim, olha minha senhora, quem aqui quiser andar é ver e ouvir e calar. Mas passar a fronteira não era fácil, porque a passagem pela alfândega era obrigatória e muitas trapecheiras ainda eram revistadas. Uma expressão que a minha falecida mãe utilizava muitas vezes quando chegava a esta zona aqui e dizia, está-me a sair o coração pela boca, porque enfrentava aqui 3 tipos de autoridade diferente. A PIDE, que lhe fazia o controle do passaporte, a ver se estava em condições de poder passar para um outro país, neste caso concreto para a Espanha. A alfândega, que lhe revestavam no sentido de ver se no corpo e em bolsas que transportavam nas mãos levavam produtos que não pudessem ser permitidos sair de Portugal ou até inclusive não poderem circular em Espanha. E depois a Guarda Fiscal, no sentido de se alguma vez tentasse fugir, a Guarda Fiscal deitarem-lhe a mão e pronto, isso no caso, se fosse necessário, serem presas. Como fazia para fugir? Eu deixava-os virar costas ou assim, tinha as coisas metidas em mim e fugia. Então, como era, estava à espera que me dessem ordem, nunca me davam. Ui, não tenho conta, acho que passei. E que fugi. Ali os polícias queriam uma autorização por ser casada, custava 9 escudos. Era preciso ir a Viana, meter as folhas do passaporte e o transporte do comboio e tudo. Eu então ia de gatos por baixo da coisa da polícia e fugi ali, para não pagarem. E fugi muitas vezes também da colar. Não era pera doce, não. Não era pera doce. Passou-se muito. Sim, lá em cima. Aí uma casinha que era da polícia. Eu fui para trás daquela casinha descarregar a mandrana que trazia sapatos assim, pareciam de lona, coisa. Davam 5 euros por cada um, pronto. A gente sujeitava só o que havia. E viu um guarda, disse, ele está autuado, vou levantar o auto ali que era o posto da guarda ali à beira. Eu estava bem. Levantei as saias, estava a tirar a mandrana para baixo. Mas dali um bocado veio um moço que era de Friestas, que eu até não tinha assim grande conhecimento com ele. Disse-me assim, ó, tia Fontoura, entra no comboio que está a apitar, a dar partida. E ele foi lá ao posto e vai-se embora. Eu fui-me embora, deixei os sapatos e fui-me embora, até hoje. Passei muitas. Não é bom lembrar agora. Já passaram. A entrada de Portugal e Espanha na Comunidade Económica Europeia levou ao fim do trapiche. Abriram-se as fronteiras, desapareceram as taxas e as formalidades aduaneiras, mas para alguns, o fim do trapiche chegou mais cedo. E um dia, um agente da alfândega espanhola chamou-lhe a atenção, porque já passávamos ali tantas vezes, e chamou por mim pelo meu irmão. E o meu irmão disse, foge. E eu não fugi, portanto, dentro da minha inocência, dirigi-me ao agente da polícia espanhola e ele pôs-me a mão no peito e facilmente detectou que eu levava café no peito. Virou-se para a palpadeira de lá, que era uma senhora chamada Virita, e disse, olha, tira o café ao rapaz. Pronto, eu entrei para dentro daquele salão e a senhora apenas me tirou o café a nível da cinta, deixou-me ficar dos braços e tal. E ao sair, a autoridade espanhola virou-se para mim e disse, estás a ver como agora vais mais magro? Eu disse-lhe assim, não, porque ela tirou-me daqui, mas deixou-me ficar aqui o café. E ele chamou novamente à palpadeira e disse, Virita, faz o serviço em condições, porque ele está a dizer que não o tiraste daqui e levas aí. A senhora, pronto, tinha a noção, ela sabia perfeitamente que eu levava nos braços, só como era amiga da minha mãe, quis-me facilitar. Pronto, desapertou-me e eu já fiz a viagem de retorno. Depois desta viagem, o tempo do trapiche terminou para Salustiano e a sua mãe começou a ser ajudada só por um dos filhos. Para Inês este tempo acabou há 40 anos, porque foi operada. Já Maria deixou o trapiche logo que casou.
Perto ainda havia quem passasse, mas eu já não passava porque já não podia. Não podia carregar e o burro não podendo carregar não tem que arriar.